A partir de agora a aula está sendo gravada, tá? Se você desejar aparecer na gravação, fique à vontade, é sua escolha, tá? Quem não desejar, saiba que tem como desabilitar a função da webcam. Então não habilite a função da webcam se você não desejar aparecer. Se tiver tudo bem, quiser mostrar sua carinha, não tem problema nenhum, é bom que eu fico te conhecendo. Na aula passada, eu falei um pouco do conceito de direito, falamos o porquê de quando surge o homem e quando o homem percebe que precisa viver em sociedade, ele decide que deve criar o direito, porque é importante para o homem que essa vida social dele funcione com a presença do direito, porque a regulação da vida social do homem, ela precisa de um ordenamento jurídico regente, ainda que seja um direito rudimentar, porque senão não dá para viver em harmonia, certo? O direito é um mecanismo de adequação social, um mecanismo de harmonização da vida em sociedade. Não dá para viver em sociedade se não tiver normas. Aí eu dei até o exemplo que a Polícia do Espírito Santo entrou em greve uma semana, 15 dias, e virou um caos em 2015. Então, toda vez que o direito sai, a barbárie entra, ok? Então é isso que a gente precisa evitar nas nossas sociedades e é por isso que o direito existe. Conceituamos o direito, né, na aula passada, e ainda deixa eu só ver aqui se tá todo mundo presente. Conceituamos o direito e ainda diferenciei direito natural de direito positivo. Falei que o direito natural é aquele que se funda na natureza do ser humano, é aquele que está arraigado na mente, no sentimento humano, e falei que o direito positivo é aquele direito posto, aquele direito que é exigível dos cidadãos dentro de um Estado. Tá? O direito natural, ele orienta os formadores do direito positivo das coisas que são importantes para a sociedade e que devem ser legisladas, tá? Mas o direito natural, ele não é legislado, tá? Ele é meio que sentido, ele é meio que é um direito que está na natureza humana. Ele não tem tempo, ele não tem fronteira, né? Hoje nós vamos continuar com algumas diferenças, e depois teve aquele guia dos curiosos que tinha definições legais para gente que tem dúvida, nunca teve coragem de perguntar, para que vocês entendam um pouquinho daqueles conceitos. Hoje nós vamos fazer outras diferenciações. A primeira delas é ética, moral e direito. Imagina que você já tenha tido alguma disciplina sobre ética, tá? Eu não vou falar nem da ética ontológica, nem da ética deontológica. A ética ontológica é aquela que a gente estuda na história do pensamento ético, tá? Desde Platão e vai com aquela carreada de filósofos, e nem a ética deontológica, que seria o código de ética do engenheiro civil. Nesse momento aqui, eu estou me referindo da ética moderna, da ética contemporânea, que é a decisão do ser humano de tomar um rumo correto para a sua vida. Eu estou dizendo, estou me referindo daquela ética que o ser humano utiliza como parâmetro para que suas decisões estejam dentro de algo que ele considera correto, ok? E vou falar também de moral e direito. Só para vocês saberem, toda vez que você fala assim, estou com o moral baixo, você vai usar moral no masculino. Estou com o moral baixo, ok? Meu moral está lá embaixo hoje, estou triste. Quando você se refere à moral, ou seja, a moral no feminino, é o conjunto de regras de conduta, tá? Que não são jurídicas e que se baseiam numa moral. E que moral é essa? O que é essa moral? É justamente um conjunto de regras que tem características próprias diferentes das regras jurídicas, que a gente vai falar daqui a pouco quais diferenças são essas, mas que também estabelecem um padrão de comportamento
que também estabelecem condutas a serem seguidas. E nós vamos ver que diferença é essa. Essas regras da moral, elas são livremente assumidas pela pessoa. Significa que a moral, ela é um conjunto de regras de adesão voluntária, certo? Você não adere à norma moral porque você é obrigado, você adere porque você quer aderir. Se a gente utilizar a doutrina religiosa, a norma das igrejas, das religiões, como um exemplo de norma moral, e é um exemplo de norma moral, você vai saber, você vai se lembrar que ninguém entra numa religião porque é obrigado. Os pais podem até fazer pressão, mas quando você se torna adulto, você pode pular fora se quiser. Na verdade, mesmo quando está dentro de uma religião, ninguém é obrigado a seguir regra nenhuma. Ninguém é punido se não a seguir regra. E aqui eu faço um parêntese que outro dia estávamos discutindo na sala de professores lá de Timóteo, eu e os outros professores de direito, se uma igreja age legitimamente expulsando ou não expulsando, ou melhor, quando expulsa um membro da congregação. O meu colega falou que achava que estava tudo bem, que eles têm direito, não concordo, mas que eles têm direito, porque é uma reunião privada, não é um local público, né? Eu não concordo muito, porque eu acho que na minha cabeça, já que é um local, não é um local público, mas é um local aberto ao público, pratica dano moral o pastor que publicamente expulsa um membro da sua congregação, que expõe a pessoa à questão de não poder mais participar. Mas aí a gente estava discutindo essa questão. Não chegamos a uma conclusão definitiva, e aí ainda estamos pensando nisso. Mas a norma moral, de fato, apesar de haver punições que são aplicadas dentro de uma doutrina religiosa e que a pessoa aceita a punição, mas se você for pensar bem, a norma moral, de uma forma geral, ela é de adesão voluntária. A punição não pode ser imposta à pessoa. Quando você vai se confessar com o padre, e o padre fala que para se eximir dos seus pecados, você deve rezar, sei lá, 20 Ave Marias e 10 Pais Nossos, você reza se quiser. É um problema seu com Deus. Tudo bem? Ninguém pode impor a você que faça essas orações. Tá? Você reza porque, a partir do momento que você acredita em Deus, você também não quer contrariá-lo. Ok? Então, você tem esse respeito e aceita a punição. Entretanto, essa punição não é imposta. Não é aquela questão da balança e da espada lá do slide da aula passada. Quem estava na aula passada lembra que eu mostrei a figura da deusa do direito. Na verdade, é chamada de deusa, mas na verdade era uma titanisa, né? O feminino de Titã eram os pais dos deuses, e a deusa Temis, que é filha da outra titanisa Artemis, ela representa o direito, tem ela a balança numa mão e a espada na outra. E nós conversamos na aula passada falando que a balança representa a justiça, a decisão justa, e a espada a força do direito. Que não adianta nada você tomar uma decisão justa sem ter a espada para fazer cumprir essa decisão. E aí partimos desse pressuposto, e a gente sabe que a moral pode até ter decisões justas, pode até ter regras que são justas, mas não tem a espada para fazer cumprir. Ok? Bom, a moral não tem também fronteiras. Uma regra moral, ela pode valer para uma nação que seja superior ao tamanho de uma fronteira. Se você pegar a moral muçulmana, ela está em praticamente todos os países do mundo. A moral cristã também, né? E eu não estou falando só de religião, não. Existem grupos no mundo que se que se identificam um com o outro e que formam um grupo mais ou menos homogêneo e que acabam seguindo
regras parecidas, né? Se você pensar em determinados grupos que estabelecem padrões de condutas morais, você vai saber que nesses grupos essas regras morais elas são impostas como padrão de comportamento, e esse padrão de comportamento, embora não exigível, não imposto, ele é aderido pelas pessoas, para que essa pessoa continue sendo bem aceita nesse grupo. Se você pensar menor, você pode entender, por exemplo, cada grupo do Facebook como um microsistema moral, porque quando você entra no grupo, não tem lá aquelas regras do grupo. Você não pode ofender a outra pessoa, você tem que respeitar a postagem do outro, você não pode fazer propaganda, você não pode vender. Eu faço parte de grupo de cachorro, e aí uma das regras dos grupos é que não pode comercializar animais ali, ok? Então, se você pensar, regras morais estão presentes em todos os segmentos da sociedade. Se você pensar que dentro de uma família existem regras, certo? Essas regras são normas morais. Ah, professor, mas você fala que a regra moral é de adesão voluntária. Lá na minha casa não tem conversa, não. Se eu não aderir, a chinela canta. Mesmo assim, não são regras jurídicas, continuam sendo regras morais. E talvez o tipo de punição a chinela cantar seja uma punição injusta e exagerada, né, para o tipo de normativa que se está falando. Só de você pensar que eu deixei de fazer uma lição de casa, o que deveria acontecer? Se a pessoa for ser espancado, se levar uma sova toda vez que cometer um erro na vida, ele vai aprender a acertar por medo, né? E isso gera inúmeros problemas psicológicos. Não, mas com meus pais deu certo. Era outra sociedade, era outro tempo, tá? Era outro tempo em que as pessoas eram passivas a esse tipo de ideologia. Hoje em dia isso cria revolta. E aí, esses microsistemas morais são todos permeados de normas morais. Por outro lado, o direito busca estabelecer um regramento de uma sociedade delimitada por fronteiras de Estado. Você verifica que, se você pensar em um grupo de pessoas que se autodenomina família tradicional brasileira, esse conceito que às vezes é tão nefasto, tão preconceituoso, porque exclui todos aqueles que são progressistas o suficiente para não se enquadrarem nas regras deles, mas eles se sentem bem com esse regramento moral que dá a eles esse título de família tradicional brasileira. Eles estão se baseando em normas morais e não tem fronteiras, certo? Então, o tradicionalismo, o conservadorismo brasileiro se assemelha ao conservadorismo americano, que se assemelha ao conservadorismo europeu e sei lá de onde mais, ok? Já o direito não. O direito ele é delimitado pelas fronteiras. As normas de um estado jamais serão exigíveis em outros estados, o que significa que você consegue delimitar o direito aos limites de determinado estado, tá? Então, lei tem base territorial, direito tem base territorial. Moral não, moral espalha, ok? A norma moral não tem fronteira. Qualquer pessoa no mundo que queira aderir àquele regramento moral, pode, ok? Já o direito só vale para aquela área geográfica. Outros autores falam que o direito é um subconjunto da moral. Nós vamos ver daqui a pouco que não é bem assim, tá? Hoje já tem conceitos mais modernos, tá? Hoje já tem referências mais modernas a direito e moral, tá certo? Bom, outras pessoas têm uma visão diferente e isso só denota que moral e direito, apesar de se referirem tudo à mesma humanidade, à mesma sociedade ou às mesmas comunidades, têm pensamentos e visão diferente um do outro. Já a ética, como eu disse, é um estudo do que é certo e errado, bom ou mal. Quando você
estabelece um regramento moral, você não está discutindo o que é certo e o que é errado. Você está falando faça ou está falando não faça. Ok? Na regra jurídica, a mesma coisa. É permitido, é proibido. Se não fizer, pode ser punido. Ok? Já na ética, não existe um engessamento do que é certo e o que é errado. Você pode até ter uma visão diferente da minha e o que é ético para você ser antiético para mim. E o que é antiético para mim ser ético para você e vice-versa. O que acontece? Todas as vezes que se depara diante de um dilema ético, você vai analisar as normas de conduta envolvida, você vai olhar e falar assim, o que o direito diz? O direito diz que isso é permitido. Tá, mas o que a moral me diz? A moral diz que isso tá ok. Tudo bem, o direito e a moral permitem. E o meu caráter? Ou seja, aquelas características que eu trouxe do berço. Fala que tá tudo bem? Tá tudo bem, tá bom. E a etiqueta? Porque a etiqueta, ela não é simplesmente uma norma moral. Ela tem mais a ver com o costume. Quais são as normas que são comumente praticadas nesse lugar? Aí eu não estou querendo saber o que essa ideologia impõe. Eu quero saber o que as pessoas costumam fazer. Então você começa, na hora de tomar uma decisão ética, você começa a olhar para um lado, olhar para o outro, olhar para cima, olhar para baixo, para ver quais são os parâmetros que você tem para tomar essa decisão. Às vezes você vai escolher como agir baseado na lei. Ah, não vou fazer isso porque é proibido, eu não faço coisas proibidas. Tá? Por exemplo, você concorda comigo que fumar maconha é contra o direito, hoje. Tá? Por mais que não tenha pena de prisão mais, ainda é uma conduta vedada pelo direito, não é regulamentado. Você concorda comigo que a moral da maioria das ideologias, a maioria dos grupos, a moral também condena essa atitude. Mas há grupos em que se é aceito e que a norma moral absolutamente não proíbe. O caráter. O que é o caráter? Não estou dizendo aí que bom ou mau caráter, não. O que a gente entende como uma pessoa malvada, ele é mau caráter. Uma pessoa boa é bom caráter. Não estou falando disso, não. Estou falando caráter como características do ser humano. Vai depender de como aquela pessoa foi criada. Certo? Se ela foi criada despida de preconceitos e no meio de pessoas que faziam uso dessa substância, provavelmente ela vai achar que está tudo bem, que está tudo ok. Se ela convive com pessoas que fazem o uso e a única coisa que a pessoa faz é ficar relaxadão e dar uma larica danada, ficar com fome, provavelmente ele vai achar que está ok. Certo? Agora, se ele convive afastado das pessoas que fazem uso dessa substância, provavelmente ele vai acreditar numa série de tabus. E talvez ele tenha até medo. Então ele vai ter o caráter condenando ou aceitando. E o costume? Se você verificar, nas ruas de Amsterdã, nas ruas não, nos pubs, onde é permitido pelo direito, o costume é o uso permitido. Então as pessoas não vão absolutamente se incomodar com isso, tá? Pelo contrário, elas costumam usar. Agora, se você verificar em locais onde é proibido, o costume também provavelmente vai seguir esta linha. Porém, se você for a determinados locais, certo? Festas universitárias, se você for a locais como locais mais fechados, privados, onde as pessoas se sentem à vontade para fazer uso dessa substância, você vai achar pessoas lá fazendo uso e o costume aceita. O que eu quero dizer com isso tudo? Não estou fazendo apologia de ao uso ou a não uso. Eu não uso, mas certo? Se me perguntar se eu acho que devia regulamentar, eu, se fosse governante, entraria com um projeto de lei imediatamente para liberar. Para pelo menos essas pessoas que usam não estarem infringindo a lei, e já que eles incomodam muito pouco, menos do que quem faz uso de drogas mais pesadas, eu deixaria esse trem para lá. Mas isso aí também não é a minha opinião. Tem que ver a sociedade como um todo. O que eu estou querendo dizer é o seguinte:
A ética, nesse caso, ela é o resultado dessa equação toda. Você vai verificar, tintim por tintim, o que cada desses regramentos, o seu caráter, o costume, a moral, o direito, diz para tomar uma decisão. A ética, no fim das contas, é a decisão que você vai tomar. Tá? Então é decidir estudando, decidir pensando sobre o que é certo e o que é errado. Tá ok? Características do direito e da moral que diferenciam um do outro. O direito é bilateral. Sempre tem alguém concedendo um direito e alguém podendo cobrar esse direito. O que eu quero dizer? Toda vez que você tem um credor, você tem um devedor, não tem? A todo direito corresponde um dever, uma obrigação. Então, se eu tenho direito aos 18 anos de, cumprindo determinado requisito, conseguir minha carteira de habilitação para dirigir, existe alguém que tem que me possibilitar fazer essas provas, esses exames para conseguir a minha carteira de habilitação. Se eu, quando sofro um acidente, tenho direito a receber o seguro DPVAT, alguém tem que pagar. E toda vez que você tem um direito, você tem alguém tendo que cumprir alguma coisa, tendo que existe um dever ali para você colocar reciprocidade entre os dois. E digo mais, o direito, ele encontra similaridade e retorno do Estado, né? Então, não adianta nada você dizer, eu tenho o direito, se não houver alguém que garanta esse direito, né? Já a moral é unilateral. Você adere se quiser, você cumpre a regra se quiser, e você não tem direito nenhum por ter cumprido a regra. Alguém aqui diria que cumpriu regras do cristianismo e por isso tem direito de ir para o céu? Ninguém ousaria dizer que tem direito de ir para o céu. Certo? Então, embora as pessoas que mereçam acabem indo para o céu segundo a lei dos cristãos, a crença dos cristãos, se você for pensar como um espírita, a pessoa que teve um merecimento, ou seja, que fez boas obras, acaba evoluindo melhor, reencarnando melhor. Eu estou dizendo religiões para falar de norma moral, mas se você pensar que dentro de um regramento familiar, o menino que faz o dever de casa na hora correta consegue uma premiação que é jogar videogame depois do jantar, você percebe que, embora alguém possa dar tapinhas na sua cabeça e falar muito bem, você não tem direito a nada disso. Certo? Não existe algo que te garanta nada dentro de um regramento moral. O que significa que no regramento moral você só tem deveres, só tem obrigações, e essas obrigações fazem de você um eterno seguidor de regras sem ter nenhuma compensação por isso. Exterioridade do direito e interioridade da moral. O direito só se preocupa com o que sai do ser humano, ou da boca para fora ou através de ações. O que você pensa, o direito não está nem aí. Quem nunca pensou em jogar uma cadeira num professor chato? Quem nunca pensou em virar a mão na fuça de um colega que está sendo irritante, que está te incomodando? Que cruzeirense nunca pensou em dar uma coça num atleticano que está aloprando porque caiu para a Série B? Pensem comigo, quantas vezes vocês já tiveram impulsos criminosos seríssimos em pensamento, porém se controlaram e não praticaram crime algum. O direito não quer nem saber. Certo? O Estado, ele não pune a cogitação. A fase da cogitação, ela sequer é pensada. E a moral? Se você, ainda usando a religião como exemplo,
Pensar na mulher do próximo desejando-a, você infringiu uma regra? Sim. Ou seja, você pode pecar por pensamento. Se você, no seu íntimo, por algum momento, não amou seu próximo, ou pior, não amou a Deus sobre todas as coisas, você pecou. A moral diz que você errou, apesar de você não ter praticado nenhuma ação concreta, visível, e sequer ter falado nada. A moral perscruta, ela pesquisa o pensamento do homem. O direito não. Então você pode pensar as maiores barbaridades do mundo no ordenamento jurídico. Se você não fizer nada, tá de boa. Todo mundo tá me ouvindo? Fala um oi aí pra mim, diz que sim, porque quando vocês ficam muito tempo calados, eu acho que eu tô falando sozinho. Beleza, estão conseguindo entender o raciocínio, tá bom? Tô falando depressa, fiquem à vontade de me chamar a atenção. E se quiserem fazer perguntas, quiserem falar alguma coisa, fiquem à vontade. Tá? Essa primeira e a segunda aula é um pouquinho mais teórica, porque fala da introdução ao estudo de direito. Mas depois, a partir da aula que vem, a gente vai entrar em posse e propriedade, aí fica mais palpável, fica mais tranquilo de entender, inclusive. Outra diferença do direito e da moral é que a moral é autônoma. Você aceita porque você mesmo quis aceitar. Ninguém te impôs. E o direito é heterônomo. Ou seja, você é obrigado a cumprir mesmo que não queira, mesmo que não concorde, porque você está num local onde alguém te impõe esta norma. Tá certo? Coercibilidade do direito e incoercibilidade da moral. O direito, se você descumpre a norma, ele te pune, certo? Ele vem atrás de você e te obriga, certo? Ele vai atrás de você e fala, ó, você causou dano a fulano, é obrigado a indenizar. Ou você cometeu um crime, tá aqui a sua pena para cumprir. Você infringiu uma norma administrativa, por exemplo, ultrapassou um sinal de trânsito no vermelho. Você é obrigado a pagar essa multa. Observe que o direito aplica punições quando sua norma é descumprida. E o direito tem o poder de fazer isso. Significa que o direito tem poder de coagir o jurisdicionado, o cidadão, a cumprir suas regras, sob pena de aplicar-lhes punições caso ele não cumpra. Já a moral não. A moral não tem esse poder. Não tem absolutamente poder nenhum. Tá, professor? Mas meu pai me deixava de castigo. Tudo bem. Digamos que o seu pai utilizava de regras morais, mas estabelecia lá uma certa ditadura da autoridade paterna na sua casa. Né? Ele se dava poderes semi-jurídicos dentro da sua casa. Eu estou admitindo isso porque, apesar de eu dizer que se você falasse eu não vou para o castigo e fincasse o pé na sala, o seu pai não ia quebrar os seus dentes da boca toda, eu imagino. Certo? Se você virasse para ele e falasse eu acho essa punição injusta e não estou disposto a cumpri-la, seu pai poderia ficar muito bravo, poderia não te dar mesada, poderia aplicar as punições que tivesse ao alcance dele, mas ele não teria poder de te forçar sem cometer um crime ele mesmo. Ok? Quando eu digo incoercibilidade da moral, eu estou querendo dizer a Jéssica falando que a mãe dela quebrava a cara dela. Ó, quando eu estou querendo dizer incoercibilidade da moral, eu estou querendo dizer o seguinte: qual que é o único mecanismo que a maioria dos sistemas morais, eu não estou falando só das normas religiosas, estou falando da maioria dos sistemas morais, tem para impor suas regras? Culpa. É fazer você se sentir culpado. Na religião isso é muito claro. Muito claro. Ok? Ou seja, toda vez que você infringe uma norma moral, você não consegue dormir
tranquilamente à noite. Se aquele sistema moral é importante para você e você aderiu àquele sistema moral, mas você não vai receber punição alguma e você não vai ter que cumprir nada como uma punição naquilo. Eu vou dar aqui um exemplo muito claro de norma moral que não tem nem sistema externo, é uma moral interna do sujeito. Quantas vezes você recebe um trabalho de faculdade para fazer com prazo, sei lá, 30 de agosto, vamos pensar nesse prazo, você tem 11 dias para fazer, tá? Você sabe que vai levar um dia inteiro para fazer, ok? Um dia inteiro. E você tem que dedicar um dia a esse trabalho. Aí passou o dia 19, você não fez. Passou o dia 20, você não fez. Passou... No dia 25, 26, você começa a dormir mal. Você começa a pensar naquilo o tempo todo. Você começa a se sentir mal, culpado por não ter feito aquilo ainda. Você precisa daquela nota, tá? Quando chega no dia 29, você já está se sentindo um lixo. Você está se autopunindo. É um sentimento de culpa que você sente. Porque você estabeleceu dentro de você uma norma moral de que você deve fazer o trabalho o mais rápido possível, cumprindo sua responsabilidade o mais rápido possível. De outra forma, você recebeu um trabalho hoje para entregar daqui a 11 dias, tá? Aí amanhã você acorda mais cedo e de manhã você já começa a fazer aquele trabalho, lá para as 2, 3 da tarde você já terminou. Mas você dorme bem demais essa semana, irmão. Você fica felizão. Você até liga pro WhatsApp do professor. Professor, já posso te entregar? Eu sei que é só para dia 30, mas eu fiz. Você fica benzão. Ok? Porque você estabeleceu um regramento moral dentro da sua cabeça de que o correto é fazer antecipadamente. Se você pensar em relação à ética, o que seria a ética? Fazer no prazo. Não importa qual dia do prazo você escolhesse para fazer. Fazer no prazo. Tá? O correto é fazer no prazo. Não existe nada de errado em fazer no último ou no primeiro dia. Se você pensa com a moral, porque você estabeleceu essa regra moral para você, você estabeleceu dentro da sua cabeça uma regra. Deixar para o último dia é errado. Certo? Percebeu aí? Qual que é o mecanismo de punição da moral? Ela não tem mecanismo próprio capaz de punir a pessoa. Você, estudante, não vai ser punido em nada por fazer no último, no terceiro ou no 10º dia. Ok? Então é o sentimento de culpa, o único mecanismo que a moral tem para culpar a pessoa, para punir a pessoa. Não existe coercibilidade. A moral não consegue coagir a pessoa de outra forma. Ela não consegue obrigar a pessoa, tá? Quanto ao conteúdo material, os objetivos do direito e da moral são diferentes, tá? O objetivo da moral pode ser manter determinado padrão de comportamento, pode ser elevar a alma da pessoa, no caso da religião, pode ser manter normas, manter um comportamento conservador, pode ser manter um comportamento progressista. Vocês acham que progressista não tem regras morais também? É o que a gente chama de politicamente correto. A pessoa recebe algum tipo de punição por não ser politicamente correto? Ou seja, a pessoa que vai lá no seu Twitter e posta assim: estou cagando para o meio ambiente, por mim que todas as árvores sejam cortadas. E é politicamente incorreto, né? Essa frase choca. Ele pode ser punido de alguma forma? A não ser com o tal do cancelamento virtual que as pessoas estão praticando hoje em dia, não existe punição para fazer, ele não cometeu crime nenhum. Ele falou que não se importa se acabar com a vegetação. É algo bem politicamente incorreto. Né? E N outras formas. Por quê? Porque as pessoas mais progressistas que costumam lutar pela defesa do meio ambiente, entre outras pautas, essas pessoas estabeleceram também um regramento moral padrão. Você tem que ser a favor disso, ser contra aquilo, ser a favor disso outro. E esses grupos costumam punir
sem poder para punir pessoas que não aderem totalmente. Como que eles punem? Não aceitando a pessoa de bom grado, não sendo simpáticos à pessoa. Mas podem aplicar alguma punição de verdade? Não, nenhuma. Ok? Já os objetivos do direito não são esses de elevar a alma, de criar uma ideologia, certo? De criar um padrão de comportamento. Os objetivos do direito são harmonizar a sociedade, criar normas, criar regras para que a sociedade fique suportável e tolerável. Se você pensar que uma sociedade sem direito é intolerável, que você não vai poder andar na rua, o que algumas pessoas falam que seria bom, eu digo que seria uma anarquia, e não no sentido literal da palavra, que seria um local sem governo, que seria um local insuportavelmente bagunçado, na minha opinião. Se você pensar que uma sociedade que não respeitasse a propriedade privada seria um caos, ora bolas, hoje eu estou na minha casa, amanhã ninguém vai respeitar essa minha propriedade. Quando a gente fala Estado democrático de direito, essas palavras têm muita força. Primeiro, que é um Estado, né? Você já deve ter estudado lá em ciência política. Estado é composto de 3 componentes: povo, território e governo. Tem esses 3 componentes quando eu falo Estado, né? Se não tem povo, não é Estado. Se não tem território, não é Estado. Se não tem governo, não é Estado. Vamos lá. É um Estado, é democrático, ou seja, os representantes do povo que detêm o poder são eleitos pelo próprio povo, são escolhidos pelo próprio povo. Pode ser escolhido até de forma indireta, por voto distrital, etc. Mas ainda assim o povo participa do processo de eleição. Então é um Estado democrático. Terceiro, de direito. O de direito significa não só que há normas, que há regras, que há um sistema jurídico, como também o Estado se submete a este mesmo sistema jurídico. A lei não vale só para o povo, vale para o próprio Estado. Se você pensar hoje no Código Tributário Nacional, a pessoa pensa, poxa vida, já vai falar de direito tributário, é só para tirar dinheiro do povo. Pelo contrário, o direito tributário existe para proteger o povo do Estado querer tirar dinheiro demais, mais do que a lei permite, certo? Direito constitucional serve para estabelecer um estudo sobre determinadas normas, as constitucionais, a Constituição, que não podem ser alteradas por legislação comum, que são mais fortes, que devem ser fortes e que devem ser mais respeitadas. Algumas até são cláusulas pétreas, que não podem ser mudadas nem por emenda constitucional, ou seja, enquanto for essa Constituição, vai ser essa regra. Então, se você estabelece que a lei ela serve não só para regular a vida entre os cidadãos, mas também para regular as relações do Estado que está cá em cima com o do cidadão que está cá embaixo, inclusive para proteger o próprio cidadão do afã do Estado, toda vez que surge um governante mais ou menos autoritário, o direito está aí para frear os ímpetos desse cara. Ok? Então, quando você diz que há um Estado democrático de direito, significa que o Estado existe, que ele é democrático, ou seja, a gente participa do processo de escolha dos representantes, e de direito significa que há regras, e que o particular tem que respeitar a regra para não incomodar o outro particular, e o Estado tem que respeitar, ou seja, o poder público tem que respeitar as regras também, para não ser injusto com o particular. Ainda hoje eu estava conversando com minha esposa, nós vimos lá na internet, no site da Exame, revista Exame, que não sei nem se ainda tem a revista física ou se só tem a revista virtual, mas o site da Exame estava dando a notícia do que o ditador norte-coreano Kim Jong-un deu até, acho que o fim desse ano, para todas as pessoas que moram na Coreia do Norte entregarem seus cachorros, porque vai ser proibido ter cachorro, porque ele enxerga o cachorro como uma coisa de gente rica, ou seja, ele enxerga os cachorros como um exemplo de uma burguesia decadente, de um capitalismo decadente. Que absurdo. Que absurdo é um Estado não se submeter a um
sistema jurídico que limite ele próprio Estado. Ok? Aí agora vocês fiquem aí pensando o que seria morar num país que tem que fazer você entregar aí o seu pet, o seu amigão, o seu filho de 4 pernas, né? Aquele que você abraça todo dia, que você brinca com ele todo dia, para ser sacrificado pelo Estado. Você acha que o Estado vai colocar todos num parquinho para brincar? Não. O Estado vai sacrificar todos os cachorros da Coreia do Norte. Já pensou? Que absurdo. Quem quiser comentar aí, fica à vontade, tá? Isso é uma sociedade que não respeita o direito. Uma sociedade onde um cara, um maluco, assumiu para si todo o poder e ninguém o desafia. Tá certo? Continuando aí, como eu disse, a moral, ela tem várias acepções, várias teorias que tentam explicar a relação da moral com o direito. A primeira delas que surgiu foi de um teórico inglês chamado Jeremy Bentham, que estabeleceu esse primeiro desenho aí dos círculos concêntricos. Círculos concêntricos são círculos que têm o mesmo centro. Se vocês verem aí, o desenho está meio oval e está meio fora de centro, mas a ideia é que a moral é um conjunto maior e o direito é dentro dela um conjunto de normas menor, onde todas as normas jurídicas teriam necessariamente um conteúdo moral. Ou seja, não tem como ser norma de direito sem ser também norma moral. Tá? Isso significa que não há direito sem que essa norma jurídica seja moral. Posteriormente, Claude de Pasquier, provavelmente um francês, embora não tenha certeza absoluta dessa informação, elaborou uma outra teoria também utilizando os círculos para explicá-la. É a teoria dos círculos secantes, onde 2 círculos tinham uma interseção entre eles, nessa área cinzenta, e nesta área cinzenta estariam as normas de direito que também teriam conteúdo moral. E nas áreas brancas estariam as normas morais que não têm conteúdo jurídico algum e as normas jurídicas que não têm conteúdo moral algum. Aí você pode pensar, ué, professor, mas eu não consigo conceber uma norma de direito que não tenha nenhum conteúdo moral. A moral, ela está presente quando alguma coisa é proibida. Se ela é proibida, necessariamente ela será imoral também. Tá bom. Vamos supor que você entrou à direita numa determinada rua e só quando estava na metade dela percebeu que estava numa contramão. Que tipo de moral você consegue estabelecer ali? Aquilo é mera engenharia de tráfego. É mera logística de circulação urbana. Ninguém determinou que o sentido ali é da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda porque é certo, porque é melhor em termos morais ser para lá ou para cá ou para os dois lados ao mesmo tempo. Vocês concordam comigo? Quem é que estabelece que nesta rua pode estacionar? E se ele estabelecer que não pode, qual que é o critério? Tem alguma questão moral? Nossa, é imoral demais não deixar o cara estacionar aqui. Não. É simplesmente essa rua é muito estreita, na prática não tem como eu deixar estacionar aqui, então eu vou proibir. Por outro lado, essa rua é larga o suficiente, aqui tem que ser permitido estacionar, porque é necessário também que haja vagas de estacionamento. A pessoa não está pensando em nenhum momento em moral. Se você for pensar em normas técnicas da atividade de vocês como engenheiro, que conteúdo moral isso tem? Outro exemplo. A norma que diz que o jaleco dos médicos tem que ser branco, ou deveria ser branco. Que conteúdo moral que ela tem? É um conteúdo prático, né? O branco evidencia sujeira, e quanto mais branco, mais limpo, teoricamente, e talvez seja por essa finalidade.
Então você consegue verificar que existem normas ou existem algumas regras que absolutamente não tem nada a ver com a moral, que são apenas normas. Você consegue pensar em normas sem qualquer conteúdo moral, inclusive normas jurídicas. A norma que estabelece a alíquota do IPTU, ou a faixa de isenção de imposto de renda, ou o valor que você vai pagar de imposto de renda. Qual moral que isso tem? Isso não tem conteúdo moral. Isso é apenas conteúdo jurídico. Por outro lado, se você pensar assim, ó, existe alguma norma jurídica que proíba você de pecar contra a castidade, ou que determine que você deve honrar pai e mãe, ou que determine que você deve guardar domingos e festas, ou seja, ir à igreja nos domingos e festas religiosas? Ou que você deva guardar o sábado? Apesar de que essa questão do sábado, existem estados religiosos, viu, gente? Se você pensar no Estado de Israel, que é um estado ligado ao judaísmo, se você pensar em outros estados islâmicos, você pode encontrar normas religiosas que tenham caráter jurídico. Mas eu estou querendo dizer o seguinte: você pode virar para mim e falar assim, o não matarás encontra correspondência com uma norma jurídica, que é o artigo 121 do Código Penal, que fala que matar é proibido. Matar alguém é proibido. Entretanto, não pecar contra a castidade. O que seria pecar contra a castidade? É fazer qualquer coisa que passe do beijinho e do abraço, certo? Fora do casamento. Ou seja, só é permitido se a pessoa for casada com aquela outra. Existe alguma norma jurídica que proíba isso? Não existe. Ok? Honrar pai e mãe. Pô, velho, se você não honra seu pai e sua mãe, você é tipo um babaquinha, né? Você é um cara vacilão. Beleza? Mas existe alguma norma jurídica que determine que você tem que honrar seu pai e sua mãe, respeitar, tratar bem, dar orgulho? Nada disso. Ok? Então você consegue estabelecer normas morais sem conteúdo jurídico, normas jurídicas sem conteúdo moral, e outras têm os dois, segundo essa teoria. Aí veio um teórico alemão chamado Hans Kelsen. Esse Kelsen, ele durante o nazismo, ele foi acusado por outros por causa da visão pragmática que ele tem uma visão muito prática. Ele não é de mimimi, ele gosta daquele papo reto, ok? Ele foi acusado até de ser conivente com o nazismo, o que não era, na verdade. Mas Hans Kelsen falava o seguinte, esse negócio de direito e moral, isso é uma bobagem, tá? Existem as normas morais aqui desse lado, existem as normas jurídicas aqui desse lado. Eu já falei que direito é diferente de moral. Quando eu estabelecer aquele tanto de diferença entre direito e moral, eu espero, isso é o Kelsen falando, eu esperava que vocês tivessem entendido que não tem nada a ver. A norma moral pode até ter alguma proibição lá, que também é proibido no estudo, mas isso não quer dizer que eles são não existe interseção entre eles. Isso não é uma norma com conteúdo moral e jurídico. São duas normas diferentes, uma jurídica e outra moral, que uma coisa tem nada a ver com a outra. Certo? Esse é o nosso querido Hans Kelsen. Na cabeça dele, são dois círculos totalmente separados um do outro. Tá? A versão kelsiana ou kelseniana diria isso. Ok? E nós temos uma quarta teoria, essa de um brasileiro, que é o Miguel Reale. Essa teoria, por causa dessa teoria, o Miguel Reale é muito respeitado no mundo todo. O Miguel Reale fala o seguinte, já tem três coisas distintas, três institutos distintos: o fato, o valor e a norma. Essa teoria é chamada, por ter esses três valores distintos, esses três institutos distintos, é chamada teoria tridimensional de Miguel Reale. Quando acontece um fato, e como fato você pode entender todo o acontecimento que existe no mundo, seja um fato meramente natural, seja um fato jurídico, esse fato, interessando ou não a direito, ele vai receber um valor. O que é o valor? É a importância que a sociedade dá àquele fato.
E dependendo desta importância, ou seja, dependendo do valor que a sociedade der àquele fato, ela vai estabelecer uma norma permitindo ou proibindo ou sequer mencionando aquele fato. O que significa que, ao fato, a sociedade julga esse fato, estabelecendo um valor, dizendo se este fato é importante o suficiente para a sociedade para ser regulado pelo direito, ou se não tem a menor importância, então deixa para lá. E se tem importância, ele deve ser permitido ou proibido, ok? E aí, a partir de então, constrói-se uma norma que vai decretar se esse fato é permitido, se esse fato é proibido, ou se esse fato sequer interessa o direito, que aí não vai ter norma nenhuma. Consegue entender essa trilogia fato, valor e norma? Todo mundo está me acompanhando? Se tiver alguma dúvida, pode falar agora ou cale-se para sempre. Mentira, não precisa calar para sempre não. Pode perguntar a hora que quiser. Certo? Beleza, então vamos seguir. E agora vamos com outras diferenciações, tá? A gente começou com direito, moral e ética. Acho que vocês entenderam direitinho. Pelo menos a concepção que eu adoto, tá? E vou falar agora de direito. Olha, tem um entrando agora. E agora a gente vai para uma segunda diferenciação da aula de hoje: direito objetivo e direito subjetivo. Direito objetivo é aquela norma, tá? É o direito que foi codificado, que foi aprovado, que existe num país. Ou seja, é um complexo de normas jurídicas que regem a vida do cidadão, o comportamento urbano, determinando uma punição se essas regras forem violadas, tá? Esse é o conceito da Maria Helena Diniz. Já o direito subjetivo não é a norma jurídica em si. A norma jurídica é o direito objetivo. O que é o direito subjetivo? É aquilo que surge para você quando a norma, ou seja, o direito objetivo, garante algo em seu favor. Vamos pensar. O Oséias, que chegou agora, nos últimos segundos, estava dando a ré no carro dele no estacionamento da faculdade. Sem querer, ele esbarrou no carro da Sinária. Oi, Oséias, bem-vindo. Você é formado em Direito e não pediu dispensa dessa disciplina, não? Ou está aqui só para nos prestigiar? Eu acho que você teria até direito à dispensa dessa disciplina, se você formou em Direito. Seja bem-vindo, viu, Oséias? Prazer. Então vamos lá, vamos supor que o Oséias deu a ré lá no carrinho dele e esbarrou no carro da Sinária. Surge para a Sinária, naquele momento, um direito subjetivo de invocar a norma. Qual norma? Artigo 927 do Código Civil, que diz que quem causar dano a outra por prática sua, por ato ilícito, vai ter que reparar o dano. Tá? Beleza, seja muito bem-vindo. Sempre que quiser, pode vir, tá? É um prazer te receber aqui. É bom ver juristas com conhecimento de engenharia também, porque isso enriquece a vida do camarada, né? Tem os dois aspectos completamente distintos e dá uma explosão na mente que é muito massa. Vamos lá. Continuando aqui. O direito subjetivo, então, é aquela faculdade, aquela opção que a Sinária tem de invocar a norma em seu benefício para lhe garantir um direito. Ou seja, algo que a lei garante para ela e ela ganha o poder de invocar a norma jurídica para protegê-la, proteger seus interesses. Tá? Então, por exemplo, quando determina-se que para votar
você precisa ter título de eleitor e acima de 16 anos, a partir dos 16 anos você tem o direito subjetivo de votar, ok? Quando determina que aquele que pagou além do que deveria pagar de imposto de renda, tendo ele recibos de gastos com educação, com saúde, etc., ou seja, despesas dedutíveis que justifiquem uma devolução de dinheiro do Estado para ele, porque ele acabou pagando mais do que deveria, descontado na fonte, ele adquire direito subjetivo à devolução, podendo, inclusive, se o Estado não devolver, cobrar judicialmente aquele Estado. Normalmente, o Estado devolve, porque é feito o cálculo automaticamente, né? Se você teve um bem seu furtado por alguém, essa ação, além de ser crime e ele ser punido na esfera criminal, na esfera civil, ele adquiriu com você uma dívida. E você tem o direito subjetivo de cobrar essa dívida, que equivale ao valor do bem furtado. Tudo bem? Então, o direito subjetivo para Godofredo Teles Júnior é a permissão dada por meio de norma jurídica válida, ou seja, é a permissão dada pelo direito objetivo para fazer ou não fazer alguma coisa, ter ou não ter alguma coisa, ou ainda autorização para exigir por meio dos órgãos competentes, polícia, administração pública, justiça, ou seja, exigir do poder público ou dos processos legais, em caso de prejuízo ou norma infringida contra você, a reparação do mal que você sofreu, ou seja, a proteção dos seus interesses. Tá? Então, é o poder que você adquire de exigir que a norma te proteja. Ok? Parte da doutrina ainda considera o direito subjetivo como um sinônimo da expressão latina facultas agendi, ou faculdade de agir, opção, escolha de agir. Você age se você quiser. Se você não quiser exigir seu direito, você fica quieto e fica por isso mesmo. Tá certo? Aqui, nesse slide, eu estou dando outros exemplos de direito objetivo e direito subjetivo. Tá? Vocês vão ler com calma depois, porque eu já dei no slide anterior outros exemplos e não precisa ficar repetindo mais e mais e mais exemplos. Então, nesse slide aqui, tem outros exemplos para vocês lerem posteriormente, na hora que estiverem estudando, leiam. Me lembra, gente, antes de terminar a aula de hoje, de falar mais um pouquinho do que vai valer ponto para este semestre, tá? Então, antes de encerrarmos a aula, na hora que eu terminar o slide aqui, eu dou uma faladinha para quem não veio na aula passada entender direitinho. Lógico que eu vou lançar no portal, ainda essa semana provavelmente, os trabalhos que vocês vão ter que fazer, tá? E as datas que vocês vão ter que entregar. Tudo isso para vocês organizarem a agenda de vocês. Tá? Não fiz semana passada porque primeira semana tem um monte de obrigação que o professor tem que cumprir. Manda cronograma, manda contrato pedagógico, manda plano de ensino, atualiza o portal, colocando a matéria do semestre, dá um trabalho danado. Aí na segunda semana que a gente começa a regulamentar isso, a regularizar isso. Ok? Outra divisão, direito público e direito privado. Vocês já devem até ter ouvido falar, isso é direito público. Tá? Mas às vezes não sabe a diferença, o que é o direito público e o que é o direito privado. Pensa numa coisa, toda vez que as normas de determinado ramo do direito regulam interesses particulares, estamos diante de um direito privado. Todas as vezes que as normas de determinado ramo do direito regulam interesses públicos, estamos diante de um direito público. Eu vou exemplificar, é óbvio, mas os ramos dos direitos públicos, os ramos do direito público, eles tratam de interesse público predominantemente. Não quer dizer que não vai ter nada relacionado ao particular, não. Pode até ter, mas normalmente 95% das normas ali são tratando de interesse público. Por outro lado, as normas de direito privado, tá?
tratam de interesses particulares na sua grande maioria. Lógico que de vez em quando vai ter um interesse público protegido ali, tá? Significa que esse direito deixou de ser privado? Não, porque na maioria das vezes aquilo ali é um ramo de direito privado. Eu vou falar os exemplos, vocês vão entender, tá? Ramos do direito público. Primeiro, vamos falar dos ramos de direito público interno, porque tem o externo também, daqui a pouco eu falo dele. Direito constitucional. Fala da Constituição, da norma constitucional, das emendas constitucionais, como que faz para mudar a Constituição, estuda as constituições que teve no país ao longo dos anos, compara com as constituições de outro lugar e principalmente da proteção à Constituição. Ou seja, a norma constitucional não protege o cidadão contra o Estado, não protege o interesse geral das pessoas, o interesse público. Então, direito constitucional é todo ele um direito público. Direito administrativo diz como funcionam, quais são as regras de funcionamento dos órgãos públicos. Olha só, trata só de órgão público. Significa que o direito administrativo também é um direito público. Direito tributário e financeiro fala como o poder público pode cobrar imposto das pessoas e protege as pessoas do desejo irrefreado do poder público de cobrar imposto demais. Perceberam? Que é só interesse público? Direito processual estabelece regras rígidas de como o poder público vai poder processar você, cidadão. Ou seja, o poder público tem que seguir determinadas regras, essas regras são rígidas, para poder te processar. E mesmo quando é um particular processando outro particular, quem julga esse processo não é o poder público, quem estabelece as regras que esse particular vai ter que seguir durante o curso daquele processo não é o poder público. O poder público ele não fala o que pode fazer e o que não pode fazer dentro de um processo, quais são os prazos, quais são os ritos, os procedimentos. Então, as normas processuais, o direito processual é todo ele direito público. É interesse público ter uma linha, um caminho certo a seguir em cada processo. O direito penal diz o que é crime e qual a pena que cada um desses crimes deve ter para proteger os interesses da sociedade, dos criminosos. Não precisa nem discutir. Tudo isso é interesse público. Né? Toda vez que alguém comete um crime, ele ofende a vítima? Ofende. Ele causa um prejuízo à vítima? Sim. Mas ele também causa um prejuízo à segurança pública. Né? Ele gera uma sensação geral pública de insegurança. E isso faz com que seja do interesse público a repressão criminal. O direito previdenciário está falando de dar para pessoas dinheiro público. É ou não é? A previdência no Brasil é pública. Existe previdência privada? Existe. Mas o regime geral de previdência é o público. Se é o público, direito público. Falando agora de direito público externo, nós temos direito internacional privado e direito internacional público. Poxa, professor, como assim? Você fala que o direito internacional privado não é um ramo do direito privado e sim um ramo do direito público? Sim, falo isso. Apesar do nome privado, direito internacional privado, ele se refere a normas públicas. Vou dizer por que ele chama privado. Porque ele fala da relação do Estado com os particulares. E o Estado tem interesses que sobrepõem aos interesses particulares. Então ele vai tratar das normas de quem é nacional ou não, ou seja, quem é considerado estrangeiro, quem é considerado nacional, o que precisa para ser naturalizado, o que precisa para poder entrar no país, o visto, o que precisa para ser considerado um incidente diplomático ou não, e etc, etc, etc. Você verifica que ele trata das relações... incidente diplomático não, eu falei demais aqui. O que precisa para ser extraditado determinado cidadão ou não. Porque o tratado de extradição é pertinente ao direito internacional público. Porém, a situação do estrangeiro a ser extraditado é estudo do direito internacional privado. Dito isso, vamos para o direito internacional público.
ele trata das relações entre países, como, por exemplo, os tratados, inclusive de extradição. O direito internacional público, ele não trata se o José ou Giuseppe deve ser extraditado para a Itália. Ele trata do Brasil fazer um tratado de extradição com a Itália, em que ambos os países assumem reciprocamente a obrigação de extraditar criminosos daquele outro país que estejam no outro. Então, o direito internacional público, ele vai fazer o quê? Tratar das relações entre os estados nacionais e dos estados com os organismos internacionais, como, por exemplo, ONU, OEA, OIT, OMS, etc. Lembrando a vocês que o Vaticano, representado pela Santa Sé, ele é reconhecido como um Estado. Então, a Igreja Católica, ela faz parte do direito público, do direito privado interno, tá? Então ela é uma pessoa jurídica de direito privado interno e uma pessoa de direito público externo, uma pessoa jurídica de direito público externo. Como assim, professor? Sim. Se um faxineiro que trabalha para a igreja quiser processar a Igreja Católica para receber o seu dinheiro, ele vai processar a Igreja Católica, que tem um CNPJ aqui no Brasil, que é uma pessoa jurídica de direito privado. Agora, se um país quiser processar a Igreja Católica por, sei lá, atentado às normas do Estado laico, ele vai interagir com o organismo internacional Vaticano, representado aí pela Santa Sé. Ramos do direito privado. Nós temos aí direito civil, que regula as relações entre pessoas particulares, fazer contratos, etc. Aí também regula sucessão hereditária, regula obrigações, regula direito de família. Ah, professor, mas no direito de família existem certas normas de interesse público. Por exemplo, o que o pai tem de obrigação com o filho? Sim, tem normas de interesse público no direito civil também. Porém, a maioria das normas estão submetidas a uma coisa que a gente chama de autonomia da vontade. Ou seja, você contrata se quiser, você faz se quiser, você presta o serviço se quiser. Então, o direito civil ele é muito mais liberdade do que regulação. Sendo ele mais liberdade negocial, ou seja, autonomia da vontade, ele é um ramo de direito privado. Da mesma forma, o direito empresarial, ou antigamente se dizia, não sei se na época que o Oséias estudou ainda tinha esse costume de falar direito comercial, na época que eu estudei ainda falavam direito comercial, mas hoje é mais moderno se dizer direito empresarial, regula a atividade empresarial, ou seja, o exercício da empresa. E esta empresa, eu estou me referindo à empresa privada. Por quê? A empresa pública é regulada pelo direito administrativo, enquanto composta por entes, e seu funcionamento se submete a normas públicas, e essa empresa pública também se submete ao direito empresarial quando, por exemplo, ela está disputando o mercado, livre concorrência. Nem sempre as empresas públicas têm monopólio, algumas vezes têm, tá? Quando tem monopólio, normalmente se submetem a regras públicas e privadas para atuar no mercado. Por exemplo, a Caixa Econômica Federal, na sua composição, ela obedece normas de direito administrativo, ok? Mas quando ela atua como banco no mercado, ela obedece normas do sistema financeiro como qualquer outro banco privado. Ok? O direito do trabalho regula a relação de emprego entre empregador e empregado. São duas pessoas particulares, né? Empresas, pode ser uma pessoa jurídica, também privada, e um cidadão. Isso é uma relação privada. Existe norma pública no direito do trabalho? Existe. O valor mínimo do salário, o direito trabalhista ser irrenunciável, etc, etc, etc. Mas esses preceitos públicos são minoria. Ainda prevalece a liberdade contratual. Por exemplo, se você quiser contratar esse cara, você contrata. Se você não quiser, você não contrata. Se tiver 100 candidatos, você escolhe o que você quiser. Se você contratou esse cara e quer dar um aumento para ele, você dá a hora que você quiser. Se você não quiser dar, você só vai dar o que foi negociado na convenção coletiva. E ainda assim, isso vai ser regulado da forma
que você acha que deve e da forma que o seu empregado acha que deve. Vamos supor que tem um cara tão inteligente na turma de vocês que 5 empresas de engenharia correm atrás dele quando termina o curso. Cada um faz uma proposta maior, ele pode esnobar essas empresas e falar, vocês dobram isso aí porque tem 5 me procurando, eu só vou pela melhor oferta. E aí eles começam a negociar. Ele não tem liberdade de escolha. Então o direito do trabalho, apesar de haver normas mínimas que devam ser obedecidas, passou, ou seja, superou essas normas mínimas, ou seja, não chegou, não ultrapassou para baixo, né, as normas mínimas, manteve acima disso, é livre a negociação. Você pode trabalhar no máximo 44 horas semanais com no máximo 4 horas extras, mas você pode trabalhar só 20 horas? Pode, não tem problema nenhum, tem nada que te impeça, ok? Direito do consumidor, apesar de também ter normas protetivas, você compra se você quiser, tá? Você negocia da forma que quiser, o vendedor te concede desconto se ele quiser, ele parcela a sua dívida se ele quiser. Então, as normas protetivas, elas são para evitar abuso. Entretanto, ainda existe liberdade negocial no direito do consumidor, por isso ele é considerado um ramo de direito privado. Ok? Rapidinho, tá? Vou tentar não ultrapassar meu horário. Se não der para falar daquela questão do trabalho e o que vai valer nota hoje, a gente não fala, deixa para a próxima aula. Fatos, atos e negócios jurídicos. Para ser bem rápido e para eu não exceder meu tempo de aula. Como eu já disse hoje, fato é tudo que acontece no mundo. Aconteceu é fato. Beleza. Chegamos a esse conceito. Agora, o que é fato jurídico? Fato jurídico é todo fato que gera, extingue ou modifica direito. Ou seja, criou direito para alguém, acabou com o direito de alguém ou modificou o direito de alguém, é fato jurídico. Trocando em miúdos e falando de uma forma mais fácil de entender, fato jurídico é todo fato que interessa ao direito, que gera algum burburinho no mundo jurídico, ok? Mexeu com o direito, fato jurídico. Vamos dar um exemplo aqui fácil de entender. Estou eu andando pela praia. Ao longe, vejo um coco se desprender do alto do coqueiro e cair na areia. O que aconteceu? Um fato. Beleza? Estou eu andando pela praia. Eu tenho seguro de vida. Desprende-se um coco do alto do coqueiro. A mesma coisa acontece e cai na minha cabeça me matando. Primeiro, gera para o beneficiário do meu seguro direito subjetivo de receber a indenização. Segundo, obriga meus parentes a noticiar minha morte, tanto no INSS, se eu for aposentado, quanto no cartório de registro de pessoas naturais, para que seja feita a minha certidão de óbito, para cancelar aí dar baixa no meu CPF e assim sucessivamente. Ou seja, a morte de uma pessoa muda muito o mundo jurídico, tem influência no mundo jurídico. Eu perco o direito de receber minha aposentadoria. Se eu não tiver filhos na idade, ninguém mais vai ter direito de receber pensão por morte, se eu não for casado, inclusive. Ou seja, muda o mundo jurídico a minha morte. Então, o mesmo fato, com um pouco de diferença, óbvio, que é um coco cair, ele pode não afetar em nada o mundo jurídico. Você caiu simplesmente na areia, não machucou ninguém, não causou problema nenhum, e também causar uma modificação no mundo jurídico, você cair na minha cabeça. Só para vocês entenderem, tá? Vamos supor que esse coco caiu em cima do meu carro e eu acionei meu seguro. Perceberam? Como a diferença do coco cair na areia e o coco cair em outro lugar pode gerar uma mudança no mundo jurídico? Beleza. Isso é o fato jurídico, ok? Só que o fato jurídico, ele pode ter outras implicações. Ele também pode se resumir em não somente um fato natural, que é um coco cair. Ele pode se concretizar através de uma ação
humana. Ou seja, se o ser humano participou desta ação, como por exemplo, eu entregar a chave de um carro para alguém e falar, toma, este carro é seu. Ou eu pegar um coco e falar para alguém, toma, comprei esse coco para você beber a água. Tudo isso é um ato, tá, jurídico. Este ato jurídico, ele é uma ação humana que interessa ao direito. No caso do exemplo que eu dei, ele modifica a propriedade sobre o coco ou sobre o carro. Beleza. Então nós vamos ter atos jurídicos em sentido estrito, que são aqueles cujos efeitos são automáticos, delineados pela lei. Por exemplo, se eu sou o pai do Joãozinho, tá? Eu sei que sou o pai do Joãozinho. O Joãozinho acabou de nascer. Eu vou ao cartório no próprio hospital e digo, sou o pai desse menino que nasceu no quarto tal. O nome dele vai ser João da Silva, sei lá. E aí, João da Silva não, vamos colocar João Oliveira Chaim, que é o nome da minha esposa e o meu, né? Porque senão eu vou ter que explicar alguma coisa depois. João Oliveira Chaim. Beleza. O Joãozinho, meu filho, quando eu acabei de perfilhá-lo, ou seja, de torná-lo juridicamente meu filho. Ele já era biologicamente meu filho, mas ao declarar e fazer uma certidão de nascimento dele com o meu nome, como pai, eu adquiri, para mim, diversas obrigações automáticas. Eu adquiri dever de sustento, eu adquiri dever de educação, eu adquiri dever de não abandonar, eu adquiri dever de proteção. Tudo isso é automático. Eu não posso querer ser pai de alguém sem ter todos esses deveres. Então esse ato jurídico tem consequências legais já estabelecidas. Já o negócio jurídico não. O maior exemplo de negócio jurídico que a gente tem são os contratos. Nos contratos, os dois contratantes estabelecem entre si as consequências daquela avença, daquele contrato. Tá? Gente, prometo que em 3 minutos eu termino a aula, tá? Peço desculpas pelo atraso aí, é porque a gente ficou esperando a galera entrar e acabou que desorganizou meu tempo aqui. Peço desculpas, tá? Normalmente eu termino antes das 8h20. O negócio jurídico, quando celebrado, as partes podem escolher o que vai acontecer. Não é tudo automático. Por exemplo, se eu aluguei minha casa para você, eu posso determinar que esta casa não serve para uso comercial. Ela tem que ser utilizada para uso residencial. Ou posso determinar o contrário. Ok? Então, os contratantes de um negócio jurídico, os negociantes, aqueles que celebram um negócio jurídico, podem determinar consequências diferentes daquele negócio. Enquanto o ato jurídico é um ato normalmente simples, o negócio jurídico é um ato mais complexo. E aí, esse é o último slide. Nós temos aqui toda a subdivisão que eu falei, exceto uma que eu vou falar na hora que chegar nela. Nós temos um fato, tá, que se divide em um fato comum, que não interessa ao direito, que é meramente social, acontece, mas e daí? Tá? E temos um fato jurídico. Esse fato jurídico ele também pode ser um fato natural, ele pode ser um fato natural, como aquele coco que caiu na minha cabeça, como a onda que veio e destruiu um barco, etc, 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 tá? Como pode ser uma ação humana. Essa ação humana, ela pode ter efeitos jurídicos voluntários, ou seja, a prática do ato já esperava determinados efeitos. Esses são os atos jurídicos que eu falei primeiro, como reconhecimento de filho. Quando eu reconheço um filho, eu já sei que eu tenho dever de sustento, eu já sei que eu tenho dever de educação, de não abandono, e etc, etc, etc. Ou seja, se eu não quisesse essas obrigações todas, eu não reconheceria o filho. Eu sei que está tudo atrelado. Tá? E também nos negócios jurídicos, os efeitos são voluntários. Eles podem ser modificados por mim, mas de qualquer forma, eu sei que praticando aquele negócio, aqueles efeitos virão. Ou podem ter efeitos involuntários, que são os atos ilícitos. O ato ilícito, em matéria civil, é aquele que causa prejuízo a outra pessoa. A pessoa deixa de agir com cautela ou quer causar prejuízo a outra pessoa.
Então o Oséias, quando deu ré, esbarrou no carro da Simária. Simária não. Como é que é o nome da menina? Sinária. Sinária, né? Sinária. O Oséias, quando esbarrou no carro da Sinária, ele não pretendia os efeitos que daquela batida decorreram. Certo? Certo? Aqueles efeitos são contrários à vontade dele, são involuntários, mas existem e ocorrem da mesma forma. Então, nós temos aqui esse esqueminha dos fatos, atos e negócios jurídicos. Tá certo? Pessoal, por hoje era só isso, tá? Se alguém tiver alguma dúvida e quiser ficar online para perguntar, eu vou ter o maior prazer de ficar mais um tempo para responder. Eu tenho até uns 4, 5 minutos aqui para responder antes de criar a próxima turma, para a próxima aula. Mas desejo boa noite a vocês. Vou interromper a gravação dessa aula agora, tá? Já postei lá a aula da semana passada.